Tudo bem com vocês? Graça e paz, shalom, shalom. Estamos aqui para mais um Pérolas em Live para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. Glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelas nossas vidas, que hoje podemos estar aqui mais uma semana respirando. Hoje nós podemos respirar, hoje nós podemos falar, hoje nós podemos ouvir, nós podemos caminhar. Tenho certeza que vocês que estão aí no Brasil já estão no seu horário de almoço, já podem almoçar. O pessoal que está aqui na Europa já está no horário do lanchinho da tarde, já pode tomar o seu cafezinho da tarde. Por quê? Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia, ela tem durado eternamente. Por isso, se hoje você pode fazer tudo isso, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Pai porque você conseguiu acordar. Ele te permitiu mais um dia para que você escreva na história da sua vida. Sejam bem-vindos ao nosso ambiente, com os nossos globos, com tudo que vocês já nos acompanham no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre frutos do Espírito, qual a importância dos dons, qual a importância dos frutos para os cristãos, junto com a pastora Elenir Moreira, né? Através dela. É Deus falando através da Elenir, essa importância que tem para nós. E ela vai trazer aí uma palavra, nós vamos ter um bate-papo super legal, já como esquenta. Esquenta do que, Evelyn? Esquenta do Pérolas em Live presencial, onde a nossa querida pastora Elenir vem presencialmente. Gente, olha o que Deus fez. Deus está trazendo a Elenir direto para Portugal para ministrar no Pérolas em Live. É muita honra que o Senhor deu para nossas vidas. É um privilégio que o Senhor nos entregou dela estar aqui trazendo uma palavra. O Pérolas em Live presencial tem como subtítulo os frutos do Espírito. Nós vamos trabalhar muito sobre isso no Pérolas no sábado. Então ele se esquenta, nós vamos dar assim uns spoilerzinhos, umas pinceladas do que é que vai acontecer no sábado aqui no nosso deliciosíssimo café, lá na Nutri Coffee Eventos. Amém? Antes de chamar aqui a nossa querida pastora Elenir, aqui embaixo tem uma setinha, envie para todos os seus amigos, já convida, fala, começou Pérolas em Live, gente, já está na hora, bora lá assistir para ver o que Deus tem para falar para nossas vidas aí. Convida o pessoal, chama aí seus amigos. Ah, Evelyn, mas talvez eles não entrem, talvez não sei o que, presta atenção. Um convite para uma live salva vidas. Eu conheço e tenho muitos testemunhos de pessoas que chegaram e falaram assim, olha, sinceramente, eu aprendi já muito através de um convite que eu recebi. Eu precisava ouvir uma palavra e chegou um convite. Eu sou uma pessoa dessas. Quantas e quantas vezes eu preciso de uma palavra e de repente vem um convite para uma live, ou vem um trecho de uma pregação, ou vem até mesmo uma frase que alguém postou e aquilo é resposta de oração. Então você pode ser resposta de oração para a vida de alguém. Envie os seus convites, chame aí o pessoal, fala, ó galera, começou, nós vamos ter esta live salva, tá? Não vai ser logo em seguida, porque eu quero subir, deixar bem bonitinha, né? Pra gente poder aí ter ela bem colocada aí no nosso feed, no nosso perfil, mas também para que vocês tenham acesso a um conteúdo com mais qualidade. Amém? Então, glória a Deus por vocês que estão aqui conosco. Quem já chegou, vamos aqui já aproveitar que a pastora já está. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e vamos já apresentar esta live. Amém? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta tarde, início de noite. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, Pai. Cada um dos meus irmãos que estão, quem vai assistir posteriormente, aqueles que vieram através de um convite, aqueles que vieram para ouvir o que o Senhor tem a dizer, Pai, que eles possam ouvir o Senhor falar. Não a Evelyn, não a Elenir, não qualquer outro participante, mas o Senhor. Que venha ser o Senhor para falar conosco nesta tarde. Isso é o que eu te peço, Espírito Santo, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter aqui a participação da pastora Elenir, juntamente também com o pastor Nando. Já vou fazer aqui o convite já para o pastor Nando, que já está a posto. Live aqui em conjunto, e eu creio que vai ser uma bênção aí.
porque a palavra diz que nós somos um, e o pessoal fala assim, o pessoal tem chegado e falar, Evelyn, Pérolas em Live é só para mulheres? Não, Pérolas em Live são mulheres, homens, todos, criança, adolescente, é para todos. Então, por isso que o pastor Nando está participando aí, para que vocês saibam que não só a live em si, porque nós já tivemos N convidados, mas também o Pérolas presencial, também vamos ter aí os nossos varões valorosos participando aí. Temos alguns maridos, alguns irmãos que vão fazer parte conosco deste nosso evento. Antes de chamar aqui a pastora Helenira, eu gostaria aí que o pastor Nando, fala aí, pastor Nando, dê aí uma saudação, enquanto eu convido aqui a pastora Helenira. Shalom, shalom, graça e paz a todos. É uma honra participar aqui do Pérolas Lives com vocês. Realmente é verdade, desde que iniciou o Pérolas Lives, eu sempre participei, sempre estive atento, sempre na medida do possível, acompanhando, às vezes ali como o suporte, os bastidores, a produção, muitas vezes do lado, participando também. E Pérolas em Live, gente, não é aquela coisa só para mulheres, é Pérolas em Live. Graça e paz, pastora, tudo bem? Então é isso. Eu saúdo vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e vamos à live. Deus abençoe. Glória a Deus, pastora Helene, que honra de receber aqui a paz, lindona. Já tô aqui na expectativa do abraço. Falta pouco. Nós temos um fiozinho da Itália esperando, e se Deus permitir, sexta-feira, estamos aí de Portugal. O frio aqui, por enquanto, vai ser mais ou menos que o da Itália. Não querendo puxar sardinha, tá, Taylor? Que eu sei que você tá bem aí. Mas a gente está um pouquinho mais quente por aqui, graças a Deus. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo seu sim. Né? Sou muito grata ao Senhor pelo seu sim, pela sua disponibilidade, pela sua prontidão em estar aqui, em se dispor, em nos servir, porque eu falo que nós servimos uns aos outros, né? Então, eu estou muito feliz com isso. Vai ser nosso segundo encontro do ano, gente. Olha como nós estamos chiques, gente. Segundo encontro do ano. Antes do ano acabar, o Senhor preparou o encontro, então eu tenho certeza que não vai ser à toa esse encontro, já estava na agenda dele, literalmente, porque na minha agenda, na minha concepção, não teríamos o Pérolas em Live esse ano, e o Senhor preparou tudo. Ele fez toda uma outra trajetória, então nós estamos aí em obediência, né? Então, muito obrigado por isso. E eu gostaria aí de passar a palavra para que você possa aí se apresente para o pessoal. Quem não conhece, Leni, apresenta aí quem é a pastora, terapeuta, a doutora, a filha obediente do nosso pai Elenir Moreira aí. Conta aí para nós um pouquinho. Eu agradeço pelos elogios, né? Fico até meio constrangido. Tô com a voz, não tô com a voz muito boa hoje, mas até sei que vou estar, em nome de Jesus. E meu nome é Eline Moreira, sou terapeuta, não sou pastora, sou só ovelha do Senhor, da casa do Senhor. Glória a Deus por isso. E venho do Brasil, do Espírito Santo, né? Estamos aqui na Itália em missões, participando de conferências. E estamos com o coração animado, é a primeira vez que eu vou estar em Portugal. E estou muito feliz de participar, Evelyn, agradeço a você. Pastor, seja bem-vindo, é um prazer conhecê-lo também. É de Portugal também? Oi, Lenir, é o Nando. Ele só botou trancinha diferente. Totalmente diferente. Não, socorro. Pastor, tá muito diferente. Eu pensei... A sua conexão... Corta. Reconheceu tá agora? Ruim? Tá me ouvindo direitinho? Tá me vendo? Agora tá voltando. Tinha dado uma falha na imagem. Voltou. Tá ouvindo? Sim, estamos aqui. Está ok. Que bom que o pastor vai estar conosco, então. Aí, ó. Estará conosco. Graças a Deus. Então, hoje, nós temos aqui como tema, né?
Eu sei que o negócio deve ter sido intenso no sábado, João, porque estou aqui aguardando as novidades para saber como que foi. Que a gente ficou em oração. Ano passado estávamos juntas, mas ficamos. Sim. Este ano não foi possível, mas fiquei aqui em oração falando, Deus, Roma deve estar pegando fogo, que eu tenho certeza que cada café com Bíblia que tem é um destravar que o Senhor traz, inclusive para a nação em si, né? Porque se levantam ali pessoas para proclamar e trazer a vontade dele, então há uma mudança, tem que haver uma mudança. E cada ano nós temos visto como aí mudando conforme os cafés que a Taylor vai fazendo aí, então tenho certeza que foi uma bênção, né? A Taylor, não sei não, deveria estar aqui, viu, dona Taylor? Eu estou vendo você escrevendo aí, deveria estar por aqui. Mas tudo bem, vamos aguardar. Vamos aguardar o nosso reencontro em nome de Ela Jesus. está, a Taylor está na missão nona. É, missão nona agora, é vovó, né, babona. Eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Eu falei para ela, nem vou falar nada. Porque eu entrei nessa fase esse ano também, eu não tenho nem estrutura para falar sobre essa pessoinha que entrou na família. Que entrou e comprou todo mundo. Não tem nem estrutura. Eleni, hoje nós trouxemos aí o tema, que vai ser inclusive o tema do Pérolas, né? São os frutos do Espírito aí. E eu queria que você trouxesse para nós um pouco dessa palavra. Traz aí. Eu gostei muito desse tema, da importância, né, que você colocou aí no Instagram, da importância dos frutos do Espírito, porque Deus tem movido o meu coração para palavras para esse último tempo, para esse tempo que nós estamos vivendo agora. E quem está ligado com Deus percebe que houve uma mudança, que há algo no Espírito. Você tem falado muito comigo de viver a mensagem da cruz. Sobre viver a mensagem da cruz. E quando você me enviou esse tema, né, falando sobre a importância dos frutos, viver a mensagem da cruz, se não tiver sinais da cruz. E um dos sinais da cruz é o fruto do Espírito. São os frutos do Espírito. Porque aquele que aceita a cruz, aceita o sacrifício da cruz, ele tem que gerar mudança quando o aceitar é de verdade, né? E que do nosso tempo é muito pequeno, e me chamar para falar da Bíblia é um negócio problemático, né? Que a gente quer falar mesmo, puxa o café, e bora falar, mas eu sei que o tempo é curto. Mas eu vou ler só o comecinho, porque eu quero atenção para a forma que Paulo vai falar isso. Em Gálatas 5:16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 6, falando sobre os frutos da carne, dos frutos do Espírito. Mas a gente vai falar disso no Pérolas. Olha, Deus colocou coisas grandiosas. Aleluia. Nós vamos falar sobre nos habilita, nos ensinou com os dons do Espírito e com os frutos do Espírito. Então, eu estou muito animada. Você que pode, você que está próximo de Portugal, quem não está, mas está na Europa, vem para Portugal, ainda dá tempo, entra em contato com a pastora. Se faltar espaço, a gente arruma mais cadeira. Aí, dá um jeito. Estou falando, mas nem sei, que eu sei que são vagas limitadas, mas fala direitinho, fala, pastora Eleni falou para a senhora arrumar um lugar para mim. Mas Deus vai mover o céu sobre aquele lugar. E aí, começa dizendo isso, ele vai dar um conselho muito importante. Ele vai nos dar o conselho de andar no Espírito. Só que Paulo está falando isso logo após
falar sobre a liberdade do cristão. Então, antes dele entrar nesse contexto, ele vem de um contexto falando, olha, cuidado com a liberdade que vocês têm. Tenham responsabilidade com essa liberdade. E isso é lindo, porque, na verdade, quem quer viver a mensagem da cruz, quem quer viver os frutos do Espírito, tem liberdade para fazer tudo. Porém, nós temos que ter responsabilidade com essa liberdade, porque precisamos ter um estilo de vida que aponte para a cruz. E esse estilo de vida, ele vai se evidenciar com os frutos do Espírito. São os frutos do Espírito na vida da Evelyn e do pastor Nando que nós vamos olhar e dizer, aí tem cruz. Aí tem uma vida em Jesus. Aí tem uma imitadora de Jesus. Por quê? Por nós mesmos, nós não conseguimos viver uma vida imitando a Jesus. Nós não conseguimos ser cristãos que são pequenos cristos. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos. E Paulo vai nos pedir para andar não na carne, não usar a nossa liberdade na carne, mas ter responsabilidade e andar no Espírito. E eu não vou falar dos frutos e dos dons. A pastora me proibiu, falou, guarda pro Pérola, não fala. Spoiler! Eu tô segurando para não contar. Mas olha, eu vou te dar uma isca para hoje você fazer uma autoavaliação na sua vida pessoal, porque os grandes profetas da antiguidade, aqueles que vieram pós a morte de Cristo, aqueles que trouxeram o avivamento para as nações, eles tinham um hábito de, pelo menos uma vez na semana, fazer uma autoavaliação da vida cristã deles, para saber se a motivação deles estava certa, por que eles estavam indo à igreja, por que eles estavam falando de Jesus, se a motivação deles era correta. E Paulo, ainda em Gálatas, ele vai dizer, cuidado com a altivez. Isso antes também não ignora. Então, quando eu falo para você, vou te dar uma chance de fazer essa autoavaliação, eu estou te ensinando a dar de como Paulo própria cara, para ele se perder no meio do processo. E lá nós vamos falar também de crescimento espiritual. Tem um ponto aí, Eleni, eu não sei, eu travei, eu tenho ouvido muito isso, pastora. Eu travei espiritual, parece que eu não consigo romper espiritualmente para ir em outros níveis. Mas eu quero falar com você sobre um fruto, que é a longanimidade, que pouca gente sabe o que significa. A pessoa, a longanimidade, ela tem uma resistência maior. Ela é corajosa. Que tipo de crente você é? Verdade. Que tipo de cristão você é em sua vida? Ou você é aquela pessoa mole, que toda vez que alguém chega perto de você, você fala, tá ruim, não vou suportar. A Eliane tá falando que tá ruim, é a minha internet? Ele deu uma falha, mas voltou a longanimidade. Voltou. Sim. Então, Você já viu de vez em quando está acontecendo isso, tá falhando a imagem e o som, de vez em quando. Deus, pior que eu não sei o que fazer, que eu tô fora de casa, gente. Mas, Senhor, ajuda. Continua aí. Ajuda, a Taylor já falou que é quando passa aviões, quando passa alguma coisa, dá essa desestabilidade, mas dá para compreender. Amém. É que a gente está aqui bem pertinho do aeroporto. Isso. Para ficar fácil voar, gente. Deus, até o lugar que Deus colocou, pastora, pertinho do aeroporto. Isso que eu ia falar. Olha, tá na bênção. Tá na bênção. E aí, a longanimidade, o fruto, você vai ver nessa pessoa, é uma pessoa resistente, que ela vai passar por provas, sim,
porque o dia mal vai chegar na minha casa e na sua. Ninguém, a palavra de Deus diz que o dia mal chega naquele que serve a Deus e naquele que não serve. Então o dia mal faz parte da vida. Uhum. Só que os frutos do Espírito vai ter resistência no dia mal. Porque vai saber que o Senhor está conosco e que tudo vai cooperar. Então, a importância de viver com frutos do Espírito, a importância de ter os dons do Espírito é para se estabelecer um estilo de vida que aponte para a cruz. E quando eu falo isso, é uma vida abundante. Porque não tem como você não viver no Espírito e não ver a sua vida se transformar mesmo na adversidade. Então eu quero desafiar você. Olhar para a sua vida, porque aquele que busca, aquele que é guiado pelo Espírito, até no meio do deserto ele tem que florescer. E ele tem que sair do deserto. E ele precisa sair do deserto. Entende? Então nós estamos muitas das vezes enganados numa vida que nós estamos achando que nós estamos vivendo em Deus, mas nós não temos frutos. E isso é muito importante, por isso que nós precisamos nos autoavaliar. E quando eu amo o livro de Gálatas, é um dos meus preferidos. E Paulo vai continuar depois no versículo 6. Quem tiver curiosidade, continue lendo. A parte mais legal, no finalzinho, lá no versículo 8 do 6, ele vai dizer o seguinte: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E aí eu quero te perguntar, tá colhendo corrupção aí? O que você está colhendo na sua vida? Porque eu aprendi algo muito especial na minha vida, que sempre que dá ruim, sempre que eu tô vivendo um negócio meio embolado, pastor, eu paro e pergunto: Eleni, o que tu fez? O que tu plantou para tu tá colhendo isso? Dá uma olhadinha na semente. Foi na minha casa. Em algum momento eu plantei aquilo. Não é culpa de ninguém, muito menos de Deus. Do diabo. Ai, eu não posso falar essas coisas na internet, né? O diabo muitas das vezes não tem culpa de nada, filho de Deus. Para de dizer que o diabo está acabando com a sua vida. Estabeleça na sua vida uma vida do Espírito, guiado. Para de dizer: eu estou perdida, eu não sei o que fazer da minha vida espiritual. Presta atenção, a palavra vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito não ficarão perdidos. Então, se você está perdido, antes de achar o lugar, volte ao início e veja qual foi o momento que você começou a ser guiado pela carne e não pelo Espírito. Porque isso pode acontecer comigo e com você. Por isso que os grandes heróis da fé, eles paravam uma vez por semana para ver se estava tudo certo com eles mesmos. Para que eles não se perdessem no meio do caminho. Será que nós temos tido esse cuidado? Porque eu estava fazendo meu devocional hoje de manhã e eu tirei uma palavra que falava de fé. E eu sempre gosto de dizer que fé não é esperança. Fé não é esperança. Esperança, eu tenho a esperança que talvez alguma coisa aconteça. Fé é convicção. Eu não vejo nada, mas eu tenho a certeza que eu vou conseguir. E a fé é um dom do Espírito. Se não tem estilo de vida guiado pelo Espírito, não tem como ter fé. É a matemática do céu. Não fecha, a conta não fecha. Não vai fechar essa conta. Então, assim, Deus tem colocado algo especial, algo prático, sabe? Nada, nenhuma pregação diferente, não.
prático para você colocar na sua vida e você ir na direção de Deus. Na direção de Deus vai ter prosperidade, os seus negócios vão começar a dar certo. Aquilo que estava agarrado vai desagarrar. Mas por quê? Porque nós precisamos dar um... Ai, eu aprendi uma palavra nova esses dias, um reset. Não sei se eu falei direitinho. Para poder viver no Espírito. Para ter frutos do Espírito e para viver os dons do Espírito. Buscai os dons do Espírito. Eu sempre falo isso, não gosto de falar na internet, né? Porque na internet eu ainda estou me acostumando com esse negócio de live. Já mandei mensagem hoje para a pastora do céu, como é que faz esse negócio? Mas eu vou aprender. Em nome de Jesus vai dar certo. Mas nós precisamos voltar ao início de tudo. Nós precisamos viver a mensagem da cruz. Tem mais de um mês que Deus está falando isso no meu coração. Não sei se faz sentido isso, pastora. Faz sim. Inclusive, nós temos analisado, se nós pararmos para ver os últimos acontecimentos que tem tido no mundo, como geral, quantos estão se perdendo? Sem conhecer a mensagem da cruz, porque quantos filhos que já conhecem estão adormecidos? Sim. Nós precisamos entender, olhar para nós e dizer, nós não somos comum. Não somos. Coisa que a minha mãe me ensinou. Eu acho que toda mãe ensina para os filhos. Você não é todo mundo. Que todo mundo faz, agora é normal que você, que serve a Deus, vai fazer bem. Você não é comum. Você nasceu para a glória de um Deus. Você nasceu para evidenciar o Espírito Santo nessa Aleluia. terra. Para as pessoas olharem para você e falar, eita, que homem é esse? Que mulher é essa? Isso é viver frutos do Espírito. Verdade. É mudar. O ambiente muda quando você chega. As pessoas estão falando palavrão, elas param. Sim. A pastora Marli está conosco, a pastora Evelyn, lá no Rio de Janeiro. Uma Bem-vinda, pastora pastora Marli. doida para trazer ela para passear comigo, mas está difícil. Marli! Entra no pássaro de aço, como a gente falava, né? Entra no pássaro de aço. Tem umas amigas queridas participando, Sejam obrigada. bem-vindas, queridos. Deus abençoe. E nós temos visto aqui, em Portugal, a gente tem de uns 3 meses para cá, nós estamos passando por grandes tragédias, coisas que não tinham aqui. Então, nós tivemos enchentes, e de morrer pessoas com enchentes, coisa rara, se acontecer nos últimos 3 meses. Tivemos um acidente com um bondinho. Semana passada, 6 jovens perderam a vida num despiste bobo e o carro explodiu. Então, assim, nós temos acompanhado que o mundo, gente, tá como a palavra fala, o mundo está piorando. Porque o sistema jaz do maligno. E nós não temos tempo, que é algo que você até me chamou a atenção hoje aí, de ficar parando, nem se analisar. Olha só quantas vezes a gente nem parou para se autoavaliar, para ver qual é a intenção do que nós estamos fazendo. A gente simplesmente não tá fazendo. Não deu certo a primeira, eu não vou fazer. Eu fui falar com uma pessoa, falei algo, ela falou torto, eu não vou mais falar com mais ninguém sobre isso. E você vai se calando. E esse calar nosso dos filhos, de não mostrar, de não demonstrar os frutos, tem tirado vidas. Sim. Tem tirado vidas. Porque eu falei de tragédias na atmosfera no geral. Mas se nós nos posicionássemos em oração, isso poderia ter sido evitado. E Quando é eu um momento peguei, olhando para nós, não olhando para nós. dando uma resposta. Qual é a resposta que nós vamos dar ao mundo? Medo? Não. Ansiedade? Ou nós vamos dar frutos? Ou vamos Fé, dar frutos. unidade, né? É bem isso.
Essa da longanimidade, para mim, eu já anotei. Vocês viram, gente? Eu tô aqui, ó, a caneta aqui não tá aqui de enfeite, não. O caderno tá aqui também. O caderno também tá aqui. Tá todo mundo que eu vou anotando tudo que Deus vai trazendo para nós. Mas essa questão da É, longanimidade, da resistência aos dias maus também. Falar, pastor Nando? não, é que nós vivemos numa época, né, em que o fim está próximo e cada vez menos pessoas se entregam de verdade, né, na palavra, se entregam de verdade para uma outra pessoa. Eu noto que de alguns anos, né, a gente perde muito tempo. Eu falo a gente porque se a gente se distrair acontece com todo mundo, tá? Não tem ninguém isento disso, não. A gente perde muito tempo buscando a Deus lá ali dentro das quatro paredes da igreja, olhando só para cima, né? E Deus ele fala, se você quer exemplificar o seu amor, se você quer demonstrar o seu amor por mim de uma forma que eu possa reconhecer, ame o próximo como a ti mesmo. Faça por ele o que você faria por mim. Faça por ele o que meu filho fez por você na cruz. Né? Então nós estamos vendo muitas pessoas que pegam essa informação e simplesmente descartam, porque não é o que quer ouvir, não é o que quer fazer, é o que precisa ser feito, mas atualmente a gente vive nesse momento em que as pessoas elas escolhem, como eu posso explicar, né? As pessoas escolhem, elas acreditam que escolher aceitar Jesus como Senhor e Salvador é só um passo. Não, já escolhi, eu já estou. Elas esquecem que você tem que, além de você crer, você precisa pertencer a essa família. Então, quando você aceita Jesus, você é o filho de Deus. A gente entra numa família, né? Família de irmãos muito grande. Então, quer dizer, tem a família de Deus, a família no céu, e tem a família onde você aceitou Jesus, que é aquela igreja que você vai participar. E ali você precisa mostrar o amor de Deus, mostrar os dons do Espírito para aqueles irmãos ali. Para mostrar que você ama a Deus de fato. Então eu vejo que tem se perdido muito tempo olhando para cima e não tem se olhado para os lados. Sim. Né? Eu falo muito isso. Na igreja, a gente vai buscar a Deus. Nós vamos lá adorar a Deus, né? Agradecemos, vamos adorar. A gente tem que adorar o tempo todo, 24 horas. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração. Mas quando nós saímos da igreja, que nós saímos cheios do Espírito Santo, nós saímos com o tanque cheio, né? A gente até brinca aqui em casa aqui com uma música do Thales, que é aquela cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito, é igual ônibus lotado. A gente sai igual ônibus lotado. Sabe quando você está no ponto de ônibus, você dá sinal para o ônibus, e aí o ônibus está cheio, o motorista faz assim, está lotado, pega o próximo, né? A gente brinca com isso, cheio do Espírito Santo, pega o próximo, porque eu estou cheio. Mas é quando a gente sai cheio do Espírito Santo, É né, a bem gente isso fala isso pro mesmo, diabo. David. É bem isso mesmo, a gente fala isso pro diabo, eu estou cheio do Espírito Santo. É melhor do que eu. Dizer que eu tô chapada. Aí o povo fala, chapado. Tô sabendo nem quem eu sou. Tanto que Isso. nós ficamos Mas na eu falo que assim, quando a gente sai do ambiente da igreja, que a gente se encheu do Espírito Santo, a gente sai de lá para transbordar. Para a primeira pessoa que a gente encontrar, ou a primeira pessoa que a gente mandar uma mensagem, ela tem que receber aquilo que a gente recebeu. Se não for para a gente compartilhar, Deus não vai confiar nada. Nenhum dom vai ser confiado em nossas mãos se não for para a gente compartilhar com os nossos irmãos. Sim. Mas sabe qual é o problema importante? Que aí eu gostaria de ressaltar, para não jogar responsabilidade para a igreja em si, né? Porque aí é sempre aquele que vai levantar, mas pastor, na minha igreja não é assim, eu vou e não saio cheio. Porque a igreja tem, pastor, só lá na minha cidade. Não, tem. Na minha cidade tem, mas aqui na Itália não tem, em Portugal também não tem. Então, o que acontece? Uma coisa que a gente sempre fala, olha, eu tô me perdendo, que a pessoa tá tão cansada no final de semana. Tudo bem. Que do Espírito Santo que eu estava falando. Que eu não vou reconhecer o Espírito Santo na igreja, porque ele tá lá todos os dias. Todos os cultos, o Espírito Santo tá lá. A presença de Deus está lá. Talvez não manifesta, mas ela tá lá. Porque fé é convicção, não é esperança. Lembra? Uhum. Só que
Se eu não tenho vida com Deus na minha casa, como que eu vou sentir o cheirinho dele quando eu entrar na igreja? Então, se tem quarto secreto, quando você chega na igreja, que muda a atmosfera, você vai, eu conheço esse cheiro. Ele chega. Aham. O pai está na casa. Ele está falando, eu conheço a voz dele. Só que o problema é que nós vivemos como ímpios a semana toda e queremos ser justo no domingo. Eleni, que história é esse? Porque justo é alguém que vive em confiança a Deus. Para você que não sabe o que é justo, justo não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que vive em confiança em Deus, ela confia em Deus. O ímpio nada mais é do que um injusto. Ele vive como se Deus não existisse. Talvez você se ofendeu aí ou falou, eu não sou ímpio. Se você passou a semana toda sem tocar o joelho no chão, não abriu sua Bíblia, foi só na igreja no domingo, não vai sentir. Não vai ficar chapado. Não vai sair igual o pastor, um ônibus cheio, passa outro. Então, a importância do estilo de vida no espírito é que você vai sentir saudade do espírito segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. É uma necessidade. Porque eu tenho um marido, que eu tô aqui morrendo de saudade do meu marido. E nós somos casados há 25 anos. Eu não posso dizer que eu amo meu marido e vou passar a semana toda sem falar nada com ele. Não tem hipótese. Então eu não posso dizer que eu amo a Deus e não dar um bom dia para ele. Não contar para ele que deu ruim meu dia. Não ter Entende? intimidade. Aqueles que têm o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo clama de dentro de nós, Abba Pai. Abba Pai é paizinho. Cadê o paizinho? É um espírito que geme e fala, cadê o paizinho? Por isso que eu falo da autoavaliação. Eu tô sentindo saudade do paizinho hoje? Eu consegui dormir sem falar com o pai? Tem um trem errado comigo. Eu falo direto, falo, Deus, tem um trem errado comigo, me ajuda. Me mostra onde foi que eu caí, o que eu fiz errado, que eu não tô sentindo o Senhor. Tá todo mundo na igreja sentindo e eu não tô, não. Me ajuda, me socorre, me perdoa. Porque nós precisamos ter esse cuidado de sentir Deus todos os dias. Nós não podemos nos acostumar. Ai, meu Deus, eu já vou para outro lugar, a hora tá indo embora, rapidinho. A Arca da Aliança, Deixa o Espírito Santo agir. a Arca da Aliança ficou muito tempo na casa de uma pessoa. Eu imagino a arca ali, no primeiro dia, as pessoas passavam assim, cuidado, a Arca da Aliança. Não passa perto, a Arca da Aliança. É assim somos nós, quando a gente aceita Jesus. Meu Deus. Tá lá no trabalho, vai no banheiro e ora, porque não aguenta de saudade. Aí é a arca. Passando-se o tempo, a arca já era uma estante, um enfeite, ninguém parava mais. É coisa da cabeça da Eleni, tá? Porque quando eu estudo a Bíblia, eu fico imaginando nas coisas. Então, a pessoa começou a se acostumar. Aquilo que era glorioso se tornou comum. Assim, se nós não tivermos o cuidado, a gente vai fazendo de comum algo que é precioso e poderoso. Então, hoje, eu sou a Arca da Aliança, eu carrego o próprio Deus dentro de mim e eu não tenho consciência, porque é comum. Irene, como que você está falando que eu não tenho consciência? Não tem. Porque se você tivesse a noção que todos os dias você carrega a própria vida de Deus dentro de você, será que você entraria nos lugares que você está entrando? Será que você assistiria a pornografia que às vezes você assiste? Se você soubesse que você está ali, e que onde você chega, a glória de Deus está ali dentro. Então, assim como aconteceu no passado, que eles se acostumaram e eles foram pegar a arca de qualquer maneira. E aí, quando eles vão pegar a arca de qualquer maneira, como se ela fosse algo comum, o que acontece? Eles morrem. E aí, Deus fala comigo agora. E eles estão morrendo espiritualmente todos os dias e não sabem por quê. Porque eles estão fazendo de comum algo que é precioso. Querido, deixa eu contar para você. Você carrega
o espírito de adoção do Pai. Eu não lembro onde que está escrito, eu lembro que é Coríntios. Você carrega o espírito de adoção do Pai. E ele clama de dentro de você, Abba, Pai. Ele chama pelo Pai. Ele veio para conectar você ao Pai. Então você desconecta do Pai, tu só vai fazer besteira. É assim eu. É. Bem isso. Simples assim. Não confia em você, não. Confia no Pai. Não toma decisão sozinho, não. Pergunta pro Pai primeiro. Não entra num relacionamento sozinho primeiro, não. Pergunta pro Pai. Não é pro profeta. É pro Pai. Lá no quarto secreto. Tem quarto secreto na sua casa? Tem. Nem que seja uma porta de guarda-roupa. Numa mentoria, a moça falou assim, Helene, eu não tinha quartinho. Mas eu fiz na porta do meu guarda-roupa um canto para Deus. Então, toda vez que eu abro a porta do guarda-roupa, que me ajoelho ali é meu quarto com Deus. Eu falei, uau, meu Deus, que fé. Né? Porque tem gente que Você fala, adapta. não tem espaço, não vou. Não tem como, pastor, eu tenho um quarto secreto, porque eu não tenho espaço. Tem Você porta cria. Opa! Glória a Deus. Então, é isso, pastora. Nós precisamos nos voltar para Deus. Viver um estilo de vida que dê sinais. E esses sinais, eles evidenciarão aqueles que creem. Então não adianta crer se não tem sinais. Verdade. Não adianta crer, não adianta falar, porque Jesus, e não tem fruto, não tem dons, porque falar é muito fácil. Hoje nós temos redes sociais, ainda estou me acostumando. Quero agradecer a Mariana, que nos últimos meses tem pegado firme, brigado comigo e tem saído do Instagram, glória a Deus. Glória a Deus. Mas todo mundo fala o que quer. Falar é fácil. Você pode falar o que você quiser para mim, eu vou te ouvir. Mas quando eu chegar em casa, eu vou conferir tudo na minha Bíblia. É isso. Não adianta eu saber a Bíblia. Eu preciso viver a Bíblia. Eu preciso ter um estilo de vida. Eu preciso ser a Bíblia. Tem um filme horroroso que eu gosto. É horroroso, porque é muito violento, mas eu gosto daquele filme. Eu não gosto de filme violento. É o Livro de Eli. O livro de Eli. Eu tenho vergonha daquele filme. Porque um dia eu me perguntei, Deus, se acontecesse isso, eu poderia escrever a Bíblia? Eu seria esse livro, nós somos o livro que o mundo está tentando ler. Então, se eu tiver Bíblia, eles vão ver a palavra e eles vão se converter sem que eu precise dizer uma palavra. Só através da vida, só através das minhas convicções, só através do meu estilo de vida. Então, não é tempo de brincadeira, as coisas estão mudando, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão se suicidando. É hora de voltar. É importante ter frutos do Espírito na sua vida. É uma evidência de que você vive o Evangelho. É uma evidência de que você está vivendo a mensagem da cruz. Porque se não tem fruto, me perdoe, eu não estou aqui para brigar com ninguém. Mas eu preciso ser obediente ao que Deus está falando. Uhum. Não tem fruto na sua vida, você é ímpio. Vive como se Deus não existisse. Você sabe toda a palavra e vive tudo ao contrário do que a palavra diz. Você está literalmente ignorando tudo. O pastor bem fala para o próximo, em Gálatas, pouco antes dele falar dos dons, ele está falando dessa liberdade, mas para ter cuidado com o amor ao próximo. Então, nós precisamos ser de verdade, não ter uma vida editada pelo Instagram. Eu pareço muito legal, eu pareço muito crente, mas seu vizinho, se eu perguntasse hoje, se eu fosse na sua rua hoje, se eu fosse no seu prédio hoje, batesse na porta do seu vizinho, terapeuta gosta de fazer autoanálise. Autoanálise. Bater na porta do seu vizinho e perguntar, oi, você é o vizinho da fulana? Uhum. O que você vê de Deus na vida da fulana?
Quais são os frutos que a fulana demonstra? Talvez o vizinho diga, ah, a fulana é muito paciente, ela é tão gentil, amorosa. Opa, tem fruto. Tem fruto. Mas talvez ela diga, nossa, nem fala com a gente, é um mau humor. Parece que Não, todo não sabia nem o nome dela. Se você me contasse agora, eu não sabia nem o nome dela. tem sempre gritaria na casa dela. Ela grita com os filhos. Ela põe lixo no corredor, mesmo tendo a placa escrito não jogue lixo. Eleni, que história é essa? Aqueles que são guiados pelo Espírito são os primeiros a obedecer as pequenas regras de uma sociedade. Não jogue lixo aqui. Não cate a plantinha. Na minha cidade, o povo cata a plantinha. Não cate a plantinha do jardim do outro. Glória a Deus! Glória a Deus por isso. Não vou pegar no pé de vocês, mas vocês são queridos. Quem está aqui, seja muito bem-vindo. Mas eu quero que você viva uma vida extraordinária. Eu quero que você viva para ver milagres. Eu quero que os seus olhos vejam o Espírito de Deus caminhando nessa terra. Eu quero que os seus olhos vejam a glória de Deus por essa terra, porque a terra está cheia da glória de Deus. Glória de Deus. Não é a Eline que está dizendo, é a palavra. Só que só quem vê a glória de Deus que está distribuída pela terra são os filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito, que têm frutos e cheios de dom. E é isso que Deus quer para você, uma vida abundante. Deus quer fazer um outdoor, que as pessoas olhem para você e falem, quem é aquele homem? Quem é aquela mulher? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tem presença de Deus aqui. Eu consigo sentir Aleluia. isso. E aí, é sobre isso, a presença que ultrapassa a internet. Imagine... Aliás, a presença sobrepõe a internet. Sobrepõe a internet. Imagina Portugal. Você não pode perder essa conferência, gente. Sabe que, enquanto você estava trazendo aqui a palavra, eu fazendo as minhas anotações, e entrou aqui a Marlene Moura. Acho que ela, não sei se ela está na live ainda, é a Marlene Moura, e a Marlene, ela faz, nós tivemos uma live algumas semanas atrás, ela fala sobre as cores, ela tem projetos Juntas pelas Cores, né? O projeto Dorcas, todo trazendo dentro da palavra. E eu convidei a Marlene, olha só como é que foi as coisas. Eu conversei contigo, conversei essa semana, como eu disse, nós vamos ter os esquentas do Pérolas em Live presencial, e ficavam 2 dias vagos, então eu convidei a Marlene para vir trazer, convidei, gente, assim, quando eu falo convidei, entenda. Eu fui impelida a convidar a Marlene, porque eu sou dessa forma. Eu estou falando, o senhor fala, convida fulano, aí quando eu convido, ele dá o tema. Assim foi com o Pérolas presencial. Eu falei, senhor, qual vai ser o tema? Ele falou, vai falar sobre os frutos do Espírito. E eu convidei, então, a Marlene para ela trazer amanhã, a nossa live é com ela, e ela vai falar sobre o significado dentro da palavra de cada uma das cores da paleta. Uau. Cada uma das cores da paleta que foi escolhida, que inclusive essa história da paleta, culpa da Eleni, que falou, vai ter paleta? Eu falei, meu Deus do céu, tem que ter paleta. Agora eu fico toda perdida com essas coisas, gente. Eu não sou muito voltada. Agora, ministrar nas igrejas, porque eu já fui errado para a igreja. A paleta era rosa, eu cheguei preto. Então agora eu pergunto para toda vez que eu vou pregar, eu pergunto, tem paleta? Para não cometer mais essas gafes. É verdade. É verdade. Então aí, olha só, gente, vocês vão ouvir um pouquinho de barulho, que a vida é ao vivo, tá? O pessoal tá chegando aqui em casa. Então, eu conversei com a Marlene, falei, Marlene, eu gostaria, então você traz aí, dentro da palavra, o que cada uma dessas cores significa. Até aí, tudo bem. Enquanto você falava agora, e você falando, olha, os frutos do Espírito Santo, nós estamos falando sobre o Espírito Santo, nós estamos trazendo a vida do Espírito Santo, como é que nós falamos aqui agora? A evidência do Espírito Santo na vida das pessoas. Aí eu falei assim, que interessante, a Elenir vem do Espírito Santo. Para falar sobre o Espírito Santo. A Marlene mora no Espírito Santo. Sério? Que e vai legal. falar sobre as cores da paleta do Espírito Santo. A pastora Amanda, que vem trazer também uma palavra no Pérolas Presencial, também tem conexão com o Espírito Santo. Isso. Então tem coisa aí, gente. Tem.
tem É, coisa aí, o senhor fez um. O senhor fez aí um centro, um círculo, ele fechou. Ele fechou o círculo em cima disso. Então, não é à toa, não é aleatório. O que eu preciso que vocês entendam? Evelyn, por que você está dizendo sobre isso? Você calculou? Não. É a intencionalidade do Espírito Santo quando ele quer conectar as coisas. Ele conecta. Então, isso foi uma conexão que ele fez. Mesmo que eu não percebi, só me apercebi agora enquanto você falava. E eu falei, Deus, olha isso, estamos falando do Espírito Santo, só trouxe pessoas do Espírito Santo. Ou seja, você tem a propriedade, está dentro da bagagem, você está inserido para trazer isso. Então, eu sou grata ao Senhor mais uma vez, né, pelo sim, e sou grata por essa conexão que eu descobri agora. Por observar essas coisas todas agora que o Senhor trouxe. E eu creio sim, eu sinto que nós vamos viver um tempo diferenciado e não vai ser mais a mesma coisa. É algo novo, é algo novo. Depois que nós marcamos esse primeiro Pérolas e as coisas começaram a acontecer, o Senhor já abriu um segundo Pérolas que eu não estava esperando, né? Então já vem aí em maio o segundo Pérolas, com data e tudo, e eu assim, do Senhor está marcando, não? Eu não tenho marcado, o Senhor tem marcado. Eu fico assim, ok, Senhor, se o Senhor está marcando, eu só vou seguindo o fluxo. Eu vou seguindo o fluxo. Eu aprendi na Itália. Assim, ó, eccomi. Eco. Eis-me aqui. Eis-me aqui. É bem isso mesmo. Então, muito obrigada. Nós já estamos aqui caminhando para o final. Eu gostaria aí que o pastor Nando fizesse a oração final, mas eu queria que ele trouxesse aí as considerações para nós aí. Já na expectativa, vai ser uma bênção. E já grato ao Senhor por tudo que ele já tem feito aí, veio de Itália para cá, e o Rio vem fluindo. Passou pela Suíça, lá no chá, com Bíblia, veio no café e está fluindo. Glória a Deus. Então, é uma expectativa de Portugal. Ele realmente quer fazer movimento. Ninguém se perca, nesse de adversidade. Sim. Novamente, nós precisamos despertar a um espírito de engano sobre a igreja. E esse espírito, ele faz com que nós nos conformemos com este mundo. Nos conformemos com a nossa vida. Então, para fechar, eu quero que você faça uma oração, peça ao Senhor para abrir a sua mente, para te dar discernimento e clareza. O Senhor vai te mostrar na sua vida o que precisa mudar, porque a palavra vai nos ensinar em Romanos 12, se não me engano, que hoje eu estou bem cansado para lembrar. Ministrei o final de semana todo, então confere depois. Mas vai dizer que não vos conformeis com este mundo, mas renovai a sua mente, para que você entenda qual é a vontade de Deus para a sua vida. Presta atenção. Mente conformada não entende a palavra de Deus. Precisa haver um renovo na sua mente para você achar o caminho. Então, essa live veio como um despertar para a sua vida. Se não tem fruto do Espírito, tem algo errado e precisa ser alinhado o mais rápido possível, para que você volte para o centro da vontade de Deus, que é o lugar mais seguro para nós, para você viver a abundância, tudo aquilo que você está pedindo em oração. O pai quer te dar, que pai que não quer dar coisas boas aos filhos? Mas um filho fora do alinhamento vai perder tudo que o pai der. Então, por amor a você, ele segura. Então, que Deus te abençoe sua vida. Obrigada, pastora Evelyn, por essa oportunidade. Obrigada, pastor Nando. Me perdoa que eu não reconheci. Pastor Nando ficou novinho com esse cabelo, gente. Não ficou? Eu não conheci ele, gente. Outra pessoa. Depois, só para o povo não me julgar, põe lá a foto do antes e depois para o pessoal ver. Vou deixar, vou colocar no story. Rejuvenesceu. Falei, deve ser um filho, parente, alguma coisa assim. Que Deus abençoe, amo esse casal. Nós estivemos no Brasil, né? Na Feira do Livro, na Bienal, estivemos em janeiro e em breve estaremos aí em Portugal. Que Deus abençoe.
Até Portugal, até sexta. Até sexta estaremos lá. Ainda vamos dar voltinha em Lisboa, hein? Já tô com tudo marcadinho pra gente passear um pouquinho antes. Vem Pode preparado. Venha de tênis. Dar uma ir, voltinha. pode Tá bom? estar bem. Vai ser bênção. Eu quero agradecer mais uma vez vocês que estiveram conosco aqui na nossa primeira live do Esquenta Pérolas presencial. Qual a importância do fruto do Espírito? Se você não assistiu, nós vamos deixar essa live salva para que você anote, para que você volte, assista, faça suas anotações e viva. Não é só assistir, eu aprendi. Não, viva o que você aprendeu. Para que tenha assim evidências e que você comece a colher os frutos. Uma das primeiras coisas que foi dito nessa live, eu acho que uma das mais importantes, sem o Espírito Santo, a gente não consegue. Sem ele, a gente não consegue. Então, a primeira premissa aqui, qual a importância do fruto? Você precisa ter o Espírito Santo. Porque sem ele não vai dar certo, gente. Gruda, e para ter ele você tem que ter intimidade, você tem que ter tudo que foi falado aqui. Um resumão aí. Tem que ter intimidade, tem que ter vida com Deus, tem que carregar a mensagem de Deus. Então, tem essa conexão com o Espírito. Pastor Nando, muito obrigado também por estar conosco. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Eu gostaria que você trouxesse aí a nossa oração em finalização. Amém? Amém, amém. Vamos orar então, porque aqui já foi dito tudo. Amém. Senhor, estamos muito felizes pela tua palavra. Estamos muito felizes por ter recebido e ter compartilhado a palavra que o Senhor enviou ao nosso coração. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo que está sempre conosco. Senhor, faz com que a nossa mente se questione todos os dias. Será que eu estou sendo um bom filho? Será que é isso que o Senhor quer de mim? Senhor, é maravilhoso estar na tua presença. Senhor, eu não quero ser aquele crente ímpio que só lembra do Senhor na igreja, aos domingos. Não, Senhor, eu quero espelhar a tua essência todos os dias da minha vida, Pai. Senhor, eu quero fazer parte dessa família maravilhosa. Eu quero ser vizinho dos meus irmãos no céu, Pai. E para isso, Senhor Deus, eu quero todos os dias, me encher de Ti, até transbordar. Senhor, eu agradeço pela disposição da Elenir Moreira, Pai, pela disposição da pastora Evelyn, Senhor Deus, pela disposição de todos que participaram da live, que ouviram e que assistiram, Pai. Porque essa disposição revela, Pai, algo no coração dessas pessoas. Pessoas dispostas a conhecer e ouvir muito mais de Ti. Pessoas que têm o coração ensinável, Pai. Coração ensinável não é aquele que ouve somente de pessoas que são grandes no mundo, mas ouve de qualquer pessoa. Sabe que se pode aprender muito mais de Deus daquelas pessoas que têm a Bíblia como manual eterno na vida, Pai. E por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos Amém, com Deus. Deus amém, graças a abençoe. Deus. Fiquem com Deus também, queridos. Até amanhã, meio-dia aqui, vamos falar aí sobre a importância das cores dentro da palavra, porque tudo que está na palavra tem motivo, amém? E nós vamos seguir essa linha aí. Deus abençoe, Irene, mais uma vez, te espero. Aproveita só mais um pouquinho de Itália, viu? É coisa rápida. Quando tiver comer massa, come agora. Depois, vamos para os bacalhaus. Os bacalhaus da vida. Um beijo, que com Deus. Tchau, gente.